Olá, bom dia. Meu nome é Iris Braga Silva Araújo. Sou professora do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial da Universidade Federal da Paraíba, Campus 3, Bananeiras, né? É o campus onde está o curso do Bacharelado em Agroindústria. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da comissão organizadora do primeiro EOBA, Encontro Online do Bacharelado em Agroindústria. Dizer que é uma satisfação muito grande estar com vocês e uma responsabilidade muito grande ao tema que me foi sugerido. Então, nos próximos minutos, eu estarei aqui discutindo um pouco com vocês, falando um pouquinho sobre uma ótica minha, uma leitura minha, um ponto de vista, né, acerca do tema que vocês estão vendo aí, ciência e tecnologia de alimentos no mercado de trabalho, oportunidade e desafios. Então, inicialmente eu gostaria de citar que a minha discussão em torno deste tema vai ser pautada em tendências, né? Então, quando a gente fala em tendência, a gente fala um pouco do nosso passado, fala do presente e dá algumas expectativas para o futuro. Então, espero que vocês curtam e ao final a gente vai estar à disposição para que vocês tirem dúvida conosco, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a esta plateia virtual, né? Tem algumas pessoas, eu acho que temos aqui público de várias idades, né? Das mais variadas faixas etárias. Então, eu gostaria de perguntar a vocês vão fazer aí um flashback, quais eram os alimentos que você achava mais moderno na década de 90, nos anos 2000, 2009, 2010 a 2019, e o que é que você acha moderno hoje? Se você fizer uma análise, hoje nós temos alguns produtos, né, alguns alimentos que talvez na década de 90, nos anos 2000, a gente não imaginaria que fosse tão, ou que não existisse, ou que não fosse tão usual, né? Eu fico pensando em coisas simples, por exemplo, quando eu estudava, fui aluna do curso de Engenharia de Alimentos em 2005 a 2009, a gente estudava algumas técnicas, né, e sempre via aquilo ainda como muito distante do consumidor. Eu vou dizer um exemplo: alimentos liofilizados. Hoje você encontra café solúvel liofilizado, como café gourmet, digamos assim. E chegou, tá no supermercado, tá nas gôndolas, tá no acesso do consumidor. E isso, claro, existe muito estudo, muita adaptação do mercado de trabalho e, claro, se o mercado de trabalho se adapta, é porque o profissional ele teve que se adaptar. Então, eu gostaria de, primeiramente, chamar você para fazer uma retrospectiva com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Aos mais experientes aqui presentes nesse encontro, eu gostaria de perguntar a vocês quais eram os alimentos mais, digamos assim, usuais nos anos 80, 90. Eu fiz uma pesquisa, eu nasci em 88, né? Então, na década de 90 eu lembro de algumas coisas e outras não. Eu tenho essas lembranças aqui desses produtos que pra mim era como se fosse o auge, né? A coisa mais importante de uma alimentação moderna, assim, industrializada, né? Então, nessa década, principalmente na década de 90, o Brasil, principalmente, ele foi marcado por uma fase de internacionalização. Então, no comecinho dos anos 90 em diante, foi quando de fato começaram a aparecer as transnacionais, as empresas multinacionais que se instalaram no Brasil e trouxeram as novidades, né, do mercado externo para cá. Por outro lado, o Brasil também começou a se preparar para ter um padrão de qualidade de produção de alimentos, inclusive para exportar. Então, começou a ter essa influência externa e uma produção interna para o mercado externo. Eu trago aqui alguns produtos que eu acho que era o que você tinha de mais moderno, digamos assim,
Vocês que são mais jovens, por favor, não zombem da gente. Então aqui, ó, eu tenho a sopinha, né? Eu não sei de que lado eu estou, mas no cantinho esquerdo da tela eu tenho as sopas encantadas, né? Tinha até umas propagandas na televisão. Sopa de letrinha, sopa colorida. Isso era coisa que você em casa, eu digo por mim, eu não queria tomar a sopa da minha mãe, feita em casa, caseirinha, tudo certo, porque eu achava muito mais legal comer uma sopa colorida, com letras, né? Além do que, eu particularmente odiava verdura. Hoje, graças a Deus, isso mudou. Então, eu odiava verdura, a sopa não tinha verdura, tava maravilhoso, né? Até certo ponto, não é isso? Tivemos uma entrada também, e eu acho que até hoje isso é muito marcante, né? A entrada das massas instantâneas, de macarrão instantâneo. Tem até a marca aí, né? A marca famosa, que a gente chama de miojo, mas o macarrão instantâneo. Ele também ele teve uma entrada muito massiva nessa década, né? Nesses anos. E até hoje é algo que representa muito o consumo de crianças e adolescentes com relação a esse tipo de produto. É um produto que, na época que saiu, tinha a propaganda que você fazia em 3 minutos, que você podia fazer no seu micro-ondas. Então, assim, é algo que veio realmente para revolucionar. Tinha um apelo todo infantil, né? Aí na propaganda vocês estão vendo a turma da Mônica, né, representando, fazendo toda a estratégia de marketing do produto. A gente também teve, eu coloquei 80/90 porque esse produto da direita, né, aqui em cima da minha foto, é um pouco mais antigo, mas enquanto criança marcou muito, né? Eu acho que muita gente aqui fazia parte do lanche, da lancheira da escola, e eu morria de inveja porque minha mãe não comprava. Que suco, né? O refresco, o pó, né? O pó de preparo para refresco em pó. O pó para preparo para refresco em pó. O pó de preparo para refresco, né? Então é um produto totalmente sintético, totalmente artificial, mas que encantou, assim, caiu no gosto das crianças e por anos era um mercado muito forte. Hoje ainda se vende, hoje eu vou falar um pouquinho mais na frente, as coisas já se reinventaram, o consumidor ele é outro, mas mesmo assim ainda tem sua fatia de mercado, né? Nessa fase também, nessa década, principalmente de 90, a gente tem, como eu falei, a influência estrangeira, né? Eu até falo do fiambre ali, né? Quem não conhece o quitute aqui do meu lado, né? Então é uma influência estrangeira, porque lá fora já se vendia essas massas cozidas, carnes, né? Era muito mais frequente do que aqui, então é algo que veio para cá numa tentativa de aproveitar melhor a carne, né? As matérias-primas nos abatedouros. A gente também teve um grande desenvolvimento das indústrias de leite, né? Leite e derivados. Então, propaganda, anúncio, leite longa-vida foi o grande marco, assim, na questão da conservação, né, dessa matéria-prima, que ela é tão perecível. Então, veio aí o sucesso. A Parmalat foi uma das marcas que mais cresceu, juntamente com as multinacionais como a Nestlé, por exemplo. Então, cresceu muito aqui no Brasil. Essa propaganda, eu lembro, eu criança, era muito forte esse apelo, né, das crianças fantasiadas de animais, de bichinhos, tinha música. Então, isso foi uma representação de que foi um marco na indústria de alimentos nessa década, né? O setor de laticínios ele se fortaleceu bastante nessa década, nesses anos, tanto do próprio leite, de você ter o leite aí na temperatura ambiente que durasse por muito tempo. Isso foi uma revolução, né? Foi uma mudança muito positiva. Tivemos também o crescimento dos derivados, né? Então, Danone, Danoninho, né? O Danoninho, essa falando da marca. O iogurte, que na verdade esses Danoninhos são queijo, né? Queijo Petit Suisse. A questão de requeijão.
tipos de queijo. Então, uma entrada bem forte, né, desses derivados. Também tivemos aí o crescimento de fábricas de biscoito, né, de processamento de cereais para a produção de biscoitos diferenciados. Então, teve muito esse crescimento. Tudo isso é reflexo, como eu falei, desse processo de internacionalização, entrada estrangeira e produção para exportação, ok? Nos anos 2000 em diante, aí eu falo para vocês com um pouco mais de propriedade, porque eu já era adolescente, né? Não sei aí se vocês estão me acompanhando nessa mesma faixa etária. Então, nos anos 2000, a gente teve um boom dos alimentos industrializados de consumo mais prático, tá aí representado, por exemplo, o Hot Pocket. Teve propaganda, eu lembro que a Sadia, por exemplo, ela tinha propagandas no intervalo do Jornal Nacional praticamente todos os dias, por muito tempo, lançando diversos produtos. De sobremesa, a nuggets, a pizza, hambúrguer, então tudo produtos, né? A gente era acostumado a comprar o insumo, a farinha, a margarina, o leite, e agora você já tinha a oportunidade de comprar a refeição, a pizza, o hambúrguer, o nugget, a pipoca, né? Então, a indústria ela já deu, digamos assim, uma adaptada para o perfil do consumidor desta época. Começou-se também, a gente teve aí nesse período a Ambev, ela se fortaleceu muito, né? Ela teve aí um processo de fusão com outras empresas e isso proporcionou aos países onde ela tem onde ela tem instalações, né? O mercado de produtos diferenciados. Eu até lembro dessa propaganda da cerveja Sub-Zero, né? Então ela é duplamente filtrada abaixo de 0 graus, então isso faz com que tirasse um pouco dos cristais de água e a cerveja ela fica líquida, tolerando uma temperatura mais baixa, bem abaixo de 0. Então, diferenciações. O consumidor passou a ter, né, à disposição dele não só o básico, mas produtos que chegavam às gôndolas diferenciados, sem ser produtos exóticos ou muito caros. Também começou-se a circular nas gôndolas, né, a chegar ao acesso do consumidor, produtos com nuances, digamos assim, de preocupação com a saúde. Embora não fosse aquela coisa perfeita, mas para a época era um avanço de você ter um produto industrializado que já vinha sendo, entre aspas, mal falado pelos seus malefícios com relação a teor de gordura, aditivos químicos, enfim. Então começou-se a ter essa preocupação. Então a gente tem aí já margarinas com um apelo de inclusão de ômega 3, né, de ajudar no sistema cardiovascular, porque a margarina, o consumo desenfreado, a gente sabe dos malefícios que pode causar à saúde. A inserção de produtos com redução calórica, né? Tá aí o iogurte Corpus, né? Que eu creio que foi um dos primeiros a ir por essa tendência. Hoje você vai no supermercado, isso é apenas um dentre tantos, né? Então muita coisa vem mudando. Bebidas à base de soja, né? A soja, ela despontou nesse período como como é que eu posso dizer, a referência para produtos mais saudáveis. Então, bebidas à base de soja, produtos destinados a vegetarianos, embora que a oferta ainda fosse pequena, né? A gente não tinha a variedade que a gente tem como hoje, se você for ao supermercado, a ponto de existir uma seção apenas de produtos saudáveis, mais saudáveis, né? Na década de 2010 em diante, eu coloquei a década como marco, né? 2010 a 2019, que a gente tá em 2020, já tá entrando aqui, né, no novo processo. Então, nesse período, se tornou mais forte a necessidade de a indústria se moldar aos padrões de saúde, né? Então, primeiramente,
existiu a preocupação de fornecer um produto mais saudável, mas que não perdesse a praticidade, né? Eu lembro que eu usei isso muito, essa frase muito, na minha pesquisa de mestrado, né? Então, assim, o consumidor ter algo industrializado, mas que fosse saudável, que ele tivesse a opção de comer algo melhor sem ter que perder tempo, né? Às vezes nem tempo para isso o consumidor tem. Então aqui surgiram, né, os produtos prebióticos e probióticos, né, a questão de alimentos que auxiliem no funcionamento do sistema digestivo. A gente tem nessa década, mais do que nunca, a questão das pessoas começando a desenvolver habilidades e profissões que está relacionada à tecnologia da informação, à internet. Isso refletiu a questão do nosso trabalho, ele ficou menos ativo, digamos assim. Então, a gente desempenha trabalhos que a gente pode fazer de casa, sentada no computador. Isso se reflete hoje mais do que nunca, né? Isso começou a refletir no estilo de vida mais sedentário e com a alimentação incorreta que o consumidor vinha, né? Aí com a alta dos industrializados. Houve essa necessidade de se tentar produzir algo mais saudável. Então, começou a inserção dos produtos integrais com mais vigor, começou também a se trabalhar, como eu falei, com probióticos e prebióticos, inserção de colágeno, inserção de ômega 3 em sucos, né, como eu já tinha falado também, em margarinas, em outros produtos também, até que em 2013 saiu uma portaria da Anvisa, né, indicando que por um determinado período as indústrias iam ter que começar a moldar os perfis de seus produtos com relação a sódio, por exemplo. Então já começou a primeira nuance, né? O Brasil começou a perceber que isso estava impactando na saúde do consumidor, a questão do excesso de sódio. Então começou no pãozinho, biscoitos tipo cracker, macarrão instantâneo, e eu trouxe para vocês aí, né, a embalagem de caldo de galinha, né, esses temperos prontos. Então começou a esse apelo da indústria trabalhar na redução de produtos, digamos assim, prejudiciais à saúde. Então, redução de sódio, redução de gordura, os produtos considerados zero, né? Então, a partir dessa década, você começou a perceber refrigerante zero, chocolate zero, produtos diet, light, muito mais presentes no mercado. Então, o consumidor, ele começou a mudar a sua necessidade. Só um instante. E agora, em 2020, o que é que vocês acham que é tendência? O que é que vocês veem hoje na gôndola do seu mercado? Eu sempre puxo pela gôndola, viu, gente? Porque o profissional de ciência e tecnologia de alimentos, ele trabalha para a ponta, e a ponta disso tudo é o consumidor. Ele que está demandando, ele que está puxando, né, que a indústria se transforme, se desenvolva, e a gente faz parte desse processo. Então, hoje, o que é que a gente tem hoje de tão moderno e diferente que a gente não tinha há algum tempo atrás? Eu compartilhei com vocês fotos das minhas experiências diárias, né? As coisas que eu tenho curiosidade ou que fazem parte dos meus hábitos de consumo. Eu me deparei, né, alguns meses atrás, gostei, continuo consumindo esse chazinho em cápsula, né? Então, imagine vocês, se você pegar, assim, eu jamais, enquanto criança, adolescente, eu imaginaria ir nesse mercado, comprar uma cápsula, onde eu tenho ervas e algumas, né, hibisco, rosa silvestre e amora, que tá aí na foto. Nunca imaginaria eu comprar uma cápsula, chegar, colocar numa máquina e ter um chá pronto, assim, coisa de 3 minutos, né? Um chá até exótico para nossa região. Então, assim, incrível, né? Falando em incrível, eu também fiquei abismada e surpreendentemente, assim, surpreendida positivamente, digamos assim,
com o que eu vi também no seu mercado e acabei comprando para testar, porque eu sou dessas, hambúrguer vegano, que são chamados de plant-based, né? Que tanto se fala agora, são os produtos direcionados a consumo de vegetarianos, de veganos, que são esses hambúrgueres. Essa Futuro Burger, ela começou com esses hambúrgueres feitos de plantas, né? Então aqui, ó, o revolucionário hambúrguer de plantas que tem gosto de carne. Então, eu provei a carne moída. Então tem o hambúrguer, tem a carne moída, tem a linguiça e tem almôndegas, se eu não estou enganada. Então eu provei, realmente tem um gosto muito parecido. Pra mim, só deixou a desejar na textura, porque o que eu observo é que naquele mix eu sinto ter ali alguma fonte, uma goma, um amido, alguma coisa do tipo que torna o gosto um pouco mais distante, né? O sabor, o flavor um pouco mais distante. Mas acredito eu que você ali, sem saber, com um bom molho ali, um hambúrguer, tudo bem feitinho, é algo que você consome, gosta e talvez nem questione. Uma outra entrada, né? Eu trouxe aí essa foto mais generalizada, a questão, a gente viu lá na década, nos anos 2000, né? A questão de cervejas diferenciadas, né? Cervejas diferenciadas, porém bem industrializadas, né? Coisas mais tecnológicas. A gente vê agora em 2020 a volta dos processos artesanais, né? Então a cerveja, ela tá passando por isso, a ponto de, agora no final de 2019, ter saído uma portaria que regulamenta mesmo de fato a cerveja artesanal. Trago para vocês uma outra tendência que a gente está vivendo bastante com relação à alimentação mais saudável, que é a questão dos produtos com maiores teores de proteína. Então, não sei se aqui quem vai se identificar, você fazer uma dieta e você não ter muito tempo é algo bem difícil, era até muito mais, né? Porque você vai ter que cozinhar, preparar suas refeições, tudo pesadinho, tudo, tem que ter bastante carne, tem que ter bastante derivados lácteos, se você não tiver intolerância à lactose ou se você não gostar de leite, tem que ter preparo, fazer uma suplementação muitas vezes, comer muito ovo. E esses produtinhos, como eu estou mostrando aqui no cantinho esquerdo, eles já são preparados prontos com um teor mais elevado de proteína. Então imagine você, ao invés de sair com um potinho de ovo cozido, você pode sair com um iogurte numa bolsinha térmica e poder se alimentar de uma forma mais satisfatória na hora que você quiser. Também ressalto o aumento na oferta, graças a Deus, de produtos sem lactose e produtos sem glúten, né? Então, uma pessoa que era celíaca ou uma pessoa que tinha ou tem intolerância à lactose, lá no passado, sofreu muito mais, né, nos anos anteriores, do que hoje, que você vai no supermercado e você tem uma ampla variedade, né, comparado ao cenário passado. Então, acho que a gente está vivendo, né, essa adaptação da indústria para a expectativa do consumidor na situação de hoje. Aí eu trago para vocês, né, quando a gente fala em mudanças, a gente fez uma viagem aqui através do tempo com conceitos sobre alimentos, concepção do produto, do consumidor. E como eu falei, o consumidor ele está na ponta dessa cadeia, né? E toda essa cadeia de matéria-prima, transformação, tecnologia, produto, oferta, demanda, isso está envolvido em algo que a gente chama de mercado de trabalho. Eu trouxe esse trechinho, né, que está na revista Você, S.A., edição de outubro de 2019, que ele diz assim: os que estão procurando trabalho precisam aprender algo diferente. O mercado de trabalho hoje está baseado na oferta e na demanda, e precisamos entender quais são essas demandas e nos preparar adequadamente para o futuro. Por isso, além da motivação para aprender algo novo, as pessoas precisam se informar.
Então, não sei se vocês concordam comigo, mas esta pequena trajetória que a gente fez aqui, né, de décadas, e eu nem trouxe com tantos detalhes por questões de tempo mesmo, a gente já consegue sentir como era e como é hoje o processo de oferta e demanda, né? O consumidor de hoje demanda coisas que antigamente não demandava. As coisas, o mundo mudou, né? Como a gente sempre fala. E nessa mudança, o consumidor de hoje ele é totalmente diferente do consumidor de 20 anos atrás. O consumidor dos anos 2000, dos anos 90, ele tinha demandas muito diferentes, né, daquilo que a gente tem hoje. E talvez ele até demandasse, mas o número não era tão expressivo e a força desse consumidor também não era tão expressiva. Por quê? Porque hoje a indústria, né, quem oferta está muito ligado com a tecnologia. Hoje essa demanda ela chega muito mais rápido para quem tem que ofertar. Então o mercado ele se transforma cada vez mais rapidamente para tentar se adequar à expectativa desse consumidor. Por isso, se informar é muito importante. E para nós, profissionais da área de ciência e tecnologia de alimentos, se informar quer dizer olhar as oportunidades, se capacitar, pesquisar, né, para poder entregar aquilo que o consumidor espera, tá bom? E aí, já venho falando um pouco sobre isso. Quem está demandando, né? Quem está fazendo a indústria se renovar a cada dia? Quem está mostrando os desafios para a gente? É o consumidor, né? Então, o consumidor ele tem cada vez mais possibilidades de escolhas, mas pode ser que ela ainda não esteja completamente satisfeito. Então, para satisfazer esse consumidor, isso move todo um conjunto, né? Todo um mercado. E nesse mercado existe toda uma transformação, né? Toda uma cadeia, desde o tratamento de matéria-prima, desde a transformação dessa matéria-prima, movendo toda uma indústria e transformando nos mais diversos alimentos. Então é isso o que a gente chama de todo o movimento da agroindústria, né? O controle da matéria-prima, os parâmetros de qualidade da matéria-prima, a indústria que pega a matéria-prima e transforma essa matéria-prima e me traz o produto que o consumidor está demandando, que entrega aquilo que ele quer receber, ok? E isso não quer dizer, né, hoje muito mais do que nunca com esse mundo louco, digital e rápido, isso não quer dizer que você se esforçou para entregar aquele produto que o consumidor demandou e que está tudo ok, não. Você vai ter que pesquisar mais coisas e procurar novas tendências para poder estar sempre presente no mercado, ok? Quem é este consumidor atual? Né? Então, eu andei fazendo uma pesquisa e gostei muito do que encontrei porque me identifiquei muito, acho que vocês também. O consumidor de hoje, ele é conectado, isso é fato, né? O acesso às redes sociais, ao marketing digital, isso está cada vez mais perto do consumidor. E a indústria, a empresa, né, falando em marketing, a empresa ela consegue fisgar sim o consumidor com a sua visão, com a sua missão, com a sua estratégia. Então isso torna o consumidor muito mais conectado. Este consumidor ele tem pleno acesso à informação. Isso não quer dizer, eu não estou falando em informações corretas, mas o consumidor ele tem a capacidade hoje de formar a sua própria opinião, seu próprio conceito com aquela informação que está à disposição dele, né? Isso traz coisas positivas e às vezes não traz coisas positivas, dependendo do tipo de comentário ou de informação que ele acessa. Mas o acesso que ele tem é fácil, é pleno, ok? O consumidor ele é crítico e seletivo, né? Então o consumidor, ele mais do que nunca, ele tá, digamos assim, ditando. Ele é seletivo, ele tem que ser totalmente conquistado, ele tem que se sentir importante, ele tem que sentir que a empresa se preparou, que a indústria se preparou,
que aquela marca vem se preparando para atender aquilo que ele espera. E por que que ele tá com toda essa bola, né? Esse poder? Porque existe hoje uma grande concorrência. Se você não entrega aquilo que ele está pretendendo receber, vai ter talvez outras empresas em que ele tente encontrar algo mais próximo do que ele pretende. O consumidor ele é menos suscetível às estratégias de comunicação em massa. Então, essas estratégias de comunicação em massa, o que eu tento falar sobre isso, eu vou dar um exemplo bem claro. Televisão. Antigamente, acho que vocês crianças ainda, a gente era muito mais influenciável pelos comerciais de televisão. Hoje, talvez, a gente é mais influenciável pelas propagandas das redes sociais, né? Tanto é que hoje a gente não tem mais esse apego à TV, ao comercial, é algo bem menos, né? A gente hoje tem outras formas de estar ligado na televisão, não para a TV aberta, digamos assim, ou até fechada, mas o consumidor, ele tá perdendo esse poder de comunicar, as empresas estão perdendo esse poder de comunicação em massa, de manobrar o consumidor em massa. Ele tem que ser individualmente conquistado, ele tem que se sentir importante, ele tem que se sentir único, e é dessa forma que ele vai, digamos assim, acreditar essa empresa, essa indústria, acreditar naquela marca. Eu achei bem interessante, né? O consumidor ele é poligâmico. Isso quer dizer o quê? Que fatores como preço, qualidade, vai fazer com que ele fique testando. Se ele não se agradar aqui, na próxima ele compra da concorrente. Ele pode querer testar todos os concorrentes e depois fazer a conclusão dele. Então, o consumidor, ele é facilmente, digamos assim, não vou dizer traidor, deixa eu ver a palavra. Ele troca de opinião muito fácil, ele troca de opção muito fácil. Então, é nesse sentido que a gente fala de o consumidor ser poligâmico. E o consumidor é ativo, né? Então, não pense você que a propaganda apenas vai convencer, vai ser o diferencial. Ele é ativo, ele é dinâmico, ele vai procurar, né? Se ele não estiver satisfeito, ele vai até o fim, ele vai procurar aquilo que ele acredita ser o melhor para ele. Ele não vai esperar que a indústria chegue até ele, ele vai correr atrás, porque hoje ele tem uma facilidade de acesso que talvez antes ele não tinha. Sobre a indústria de alimentos, né? Só para reforçar algo que vocês já sabem, né? Vocês já sabem, a indústria de alimentos ela traz tecnologias, ingredientes e técnicas de produção cada vez mais saudáveis na atualidade. Então, esse é o grande desafio de você trabalhar tecnologia, de você trabalhar com ingredientes e que você traga uma técnica que reflita em um produto prático, mas que seja ao mesmo tempo saudável. Então, e qual o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo é fortalecer o consumo, claro, estabelecer esse mercado. O consumidor ele precisa saber também que a indústria está procurando reduzir desperdícios e perdas econômicas, que ele adquirindo aquele produto ele está contribuindo para um mundo melhor e, principalmente, que a empresa está procurando reduzir os seus impactos ambientais, né? Existem hoje exigências de nível governamental, mas o consumidor ele quer saber se a empresa se preocupa, né, com essa missão de melhorar, né, o meio ambiente, de diminuir esses impactos, coisa que a gente não via nas décadas passadas, que a gente só via a questão de preço. Hoje, você, além de ter um bom preço, de ser competitivo no mercado, o consumidor ele precisa saber que a empresa ela está se moldando a essas missões, tá bom?
E aí eu trago algumas tendências da indústria de alimentos para atender essas missões, como eu já falei. Deixa eu só tomar aqui mais uma aguinha. A primeira delas, dessa tendência, é a questão da agricultura regenerativa. Então, o que é uma agricultura regenerativa? São as práticas agrícolas, né, que vão restaurar a questão do solo e isso vão diminuir impactos na biodiversidade. Um exemplo que eu trago bem prático para vocês é a questão de usinas produtoras de cana-de-açúcar, né? Então, a usina, a única matéria-prima, né, é cana-de-açúcar. Então, isso, de fato, existe a questão da monocultura. E você trabalhar com a monocultura, de você ter uma cultura só ali naquele solo, vai degradar o solo. Então, um outro fator também que se torna difícil, né, de controlar é a questão da forma como você colhe essa matéria-prima, que as usinas, muitas delas ainda recorrem às queimadas. E as queimadas, como a gente sabe, traz impactos severíssimos ao meio ambiente, né? A questão da camada de ozônio e tudo mais. Então, existe toda uma política de a empresa trabalhar com reflorestamento. Então, eu estou falando assim, das empresas que já se importam e já tem um plano de ação, né, de controle de impactos ambientais. Então, a empresa, essas usinas mais comprometidas, digamos assim, com o meio ambiente, já tem toda uma estratégia de renovação desse solo, já tem toda uma estratégia de plantio, né, de reflorestamento para poder recuperar, digamos assim, os danos causados pelas queimadas. Houve há um tempo atrás um incentivo por parte do governo para incentivar a colheita verde, que era comprar a colheitadeira, mas algumas indústrias preferem ainda pelo método tradicional, porque as colheitadeiras, segundo algumas usinas, iriam desempregar muitas pessoas. Então, eles também falam da questão da responsabilidade social. E isso, de certa forma, é algo que nos toca enquanto consumidor, né? Então, você saber que a empresa se importa com tudo isso é importante demais para quem está consumindo, saber que a empresa tem uma boa postura diante da sociedade e também do meio ambiente. Então, essas estratégias, né, de regeneração de solo, de meio ambiente, de trabalhar a agricultura regenerativa, vai trazer benefícios ambientais a longo prazo e isso vai reverter impactos negativos das mudanças climáticas. Então, talvez nas décadas passadas, 70, 80, 90, as empresas fossem preocupadas com isso, ou se existisse já alguma exigência, né, para que isso acontecesse, talvez hoje e daqui a alguns anos a gente sofresse menos com esses impactos ambientais, com a questão da camada de ozônio, com a questão da poluição, entre outros problemas que nos assolam, ok? Uma outra tendência que eu trago para vocês, né, enquanto pesquisa, enquanto curiosos da área de ciência, tecnologia de alimentos, são as mudanças de conceito, né, dos alimentos chamados de plant-based, que nada mais são do que os alimentos destinados ao público vegetariano, vegano. Então, eu vejo que hoje isso é uma tendência muito maior, a gente tem um número muito maior de pessoas, né, se tornando adeptas a essa prática, a esse novo hábito de consumo, né. O veganismo, inclusive, é algo que vai muito além da alimentação, mas a questão daquilo que você usa na parte de cosméticos, roupas, calçados, questão de manufatura de móveis e tudo. Então, é um conceito bem mais abrangente. O consumidor, ele tem agora um conceito mais amplo. E com relação aos alimentos, muita coisa já mudou, né? E muita coisa hoje já é tendência. Eu trago para vocês aqui alguns produtos nessa foto, né? Imitações de carne, né? Aqui atrás da palavra tendências, você tem uma carne moída que ela está, né? Acredito eu que extrusada
na forma da carne moída normal, né? Assim, não vou dizer extrusada, mas moldada, né? Porque a extrusão tem outros processos. A gente tem também produtos à base de leites de arroz, de castanha, de soja. A soja já deixa agora nesse cenário de ser um produto base do vegetarianismo. Começam-se a explorar a questão da proteína de ervilha, grão de bico, leite de arroz, né? Então, como é que eu posso dizer? Óleos, né, diferenciados, óleo de abacate, manteiga de óleo de abacate, né? Então imagine, né, você consumir uma manteiga, digamos assim, que ela é vegetal, né, e saudável, não comparada à margarina. E eles fazem todo um apelo ao produto se assemelhar ao que ele seria na sua concepção, um produto tradicional, né? No cantinho aqui em cima existe, né? Vocês estão vendo aí, vegan egg, né? Então, o ovo vegano. Então, eles fizeram produtos, combinações de amidos e gomas e moldaram com proteínas para que o produto tivesse uma semelhança de formato com o ovo, né? Mas não tem nada de ovo aí. Tem o Just Egg, aí, ovo feito de plantas, made from plants, aqui em cima, Just Egg. E eles falam que são combinados, né? Algumas dessas combinações são até patentes, então eles não revelam. E muita coisa. Se você voltar, se fizer um estudo através do tempo, como a gente estava falando ali no início, nada disso, se a gente falasse sobre isso há 20 anos atrás, as pessoas iam achar que a gente era muito, digamos assim, visionário, para não dizer exótico, excêntrico, enfim, que a gente estava falando coisas que não existiam. Hoje isso é totalmente normal. Principalmente, tá chegando no Brasil aos poucos, mas lá fora, então, já é algo muito mais normal. Um exemplo que a gente traz para cá, né, o Burger King lançou aqui no Brasil em setembro de 2019 o Rebel Whopper, que foi o primeiro hambúrguer vegetal. E o McDonald's lançou um sanduíche vegetariano, né, que está em fase de testes no Canadá. Aqui no Brasil conta com o McVeg, que eu particularmente não conheço, não sei se é um hambúrguer vegano, mas só para vocês mostrarem que até as redes de fast food, para a questão de inclusão mesmo, de grupos de pessoas, de todo mundo poder consumir seus produtos, já estão se adaptando a uma coisa que você não via há muitos anos atrás. Uma outra tendência que já começou lá de trás, mas que continua aí crescendo, é a questão dos alimentos orgânicos, na perspectiva não de que o alimento orgânico não existia ou que seja uma novidade, mas na perspectiva de que o consumidor está procurando consumir mais, porque, como eu falei, ele está preocupado se a empresa está se preocupando além de entregar o produto, né? Então, o alimento orgânico, ele traz a segurança de não ter agrotóxicos, de não ter muitas vezes o aditivo químico, de trazer conservantes naturais e de saber que isso causou menos impactos ambientais. Então, essa é a perspectiva do aumento do consumo de orgânicos. Uma outra tendência são as fontes alternativas de doçura. A gente vem aí desde da década agora entre 2010 e 2020, né, 2019, a gente teve a inclusão de outras fontes, outros adoçantes que a gente não falava antes, como sucralose, xilitol, eritritol, já existiam, né, mas não eram tão falados, a gente não encontrava para o consumidor levar para casa, encontrava em alguns produtos já. E hoje é algo que já está na mão do consumidor, né? Açúcar de coco, combinações como o Swerve, né? Que ele é uma combinação da eritritol com outras fontes de açúcares mais saudáveis. Xaropes, né? Então, xarope de agave, de sorgo, de batata, de tâmaras. Tudo para você deixar de consumir o açúcar branco, refinado, relacionado a um estilo de vida mais saudável. Ok?
Uma outra tendência são os snacks saudáveis e os lanches frescos ou refeições práticas, né? Eu trago ali a primeira foto aí em cima, é uma marca que trabalha com refeições prontas, porções individuais, onde você retira o produto da embalagem, aquece no micro-ondas e você tem um prato. Não é um produto industrializado, não é um snack, é um produto que vai lhe entregar como um prato, como um cardápio, como um estrogonofe, como uma carne moída com vegetais. Então, ao final, você tem uma porção única, prática, que você tirou da embalagem e colocou no micro-ondas. E esses produtos são mais naturais, não contém conservantes, não tem aditivos químicos. Uma outra tendência, como eu falei, são os snacks saudáveis, né? Então, hoje você quer algo mais, digamos assim, entre aspas, divertido ou até relacionado para crianças e você não quer que a criança tenha contato com esses produtos, digamos, mais cheios de aditivos químicos. Hoje você já tem snacks que já são bem, digamos assim, mais saudáveis, snacks feitos de soja, snacks de ervilha, snacks de grão de bico, né, salgadinhos. Eu trouxe aqui de frutas, né, são snacks doces, abacaxi crocante, maçã seca crocante, banana crocante, que aí foi o que eu falei lá no início, trata-se de alimentos liofilizados, que aí eles são naturais, eles têm uma boa conservação de nutrientes, né? Então você aí consegue ter um produto que tá ali o suprassumo do nutriente, que não se perdeu nada no processo de secagem, que não tem nenhum aditivo, nenhum conservante que vá diminuir a qualidade do teu produto e que o consumidor hoje tem muito mais acesso do que antes, né? Então, eu gostei muito dessa frase, né, que tá aí no slide, que diz: agilidade sem abrir mão da saúde é uma característica marcante que está presente dentre as escolhas das maiores tendências do mercado de alimentos. Então, para vocês saberem, isso é uma forte tendência que a gente está vivendo nesses últimos tempos. Uma outra tendência bem controversa ainda são as proteínas à base de insetos, né? Hoje, como eu falei, é tendência, a gente tá começando a ver agora, né? Mas daqui a um tempo pode ser que a gente comece a achar tudo normal. Eu trouxe aí na foto uma barra de proteína de grilo, né? Hoje, talvez até alguém ache graça, alguém tenha nojo, mas talvez nos próximos anos, vamos ver, guardem esse vídeo, vamos ver daqui a 10 anos como é que vai estar. Talvez isso seja a tendência normal. A FAO, ela já prevê este aumento no consumo de proteína de inseto até 2050, né? Como fonte de sobrevivência mesmo, porque as carnes convencionais pode ser que elas se tornem mais escassas, né? Existe um custo muito grande de produção, tanto em termos econômicos como de degradação do meio ambiente, apontados, né, por quem defende uma alimentação mais alternativa. Isso ainda divide muitas opiniões, né, com quem trabalha na área, com quem não trabalha na área de pecuária mesmo, mas não deixa de ser uma tendência, né? Não vou entrar aqui em discussão sobre isso, mas estou apenas apontando essa tendência. Só para vocês saberem, os insetos, eles têm uma alta carga proteica, proteínas de alto valor biológico, né? Não tem carboidratos e quando tem lipídios, são lipídios bem importantes para a saúde, né? Isso está sendo muito trabalhado em pesquisa, além de possuir vitaminas e minerais. Eu trouxe só aqui para vocês verem, né, a composição de alguns insetos. Você compare aí a carne bovina, a de frango e a suína, né, em torno dos 23, 24%. Aí você vê o percevejo com 68% de proteína, ou a mosca 61% de proteína. Só que esses produtos ainda são caros. E por que são caros? Porque não existe muito fluxo, né? Porque ainda o consumidor ele não está demandando. Então, o custo de produção, quando não tem esse fluxo, se torna muito alto. E isso vai refletir no preço do produto final.
Vamos ver, né, se esse cenário vai mudar aí no futuro. Só para mostrar, ó, 1 quilo de larva de besouro custa em torno de R$200, enquanto 1 quilo de filé de frango custa R$11. Então, hoje, com certeza, o consumidor ele vai preferir comer frango, né, por todas as razões apresentadas. Mas pode ser que daqui a algumas décadas isso não seja dessa forma. Vamos ver, né? Aqui eu trouxe algumas notícias, só para finalizar, onde mostra o faturamento da indústria crescendo, né, 6,7% em 2019, é uma informação da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, publicada em fevereiro de 2020, a gente ainda não tinha passado no cenário da pandemia, ok? Nesses setores, as carnes tiveram melhor desempenho, né? Também tiveram desempenho no crescimento de cereais, chá, café, desidratados, supergelados e temperos, molhos, condimentos. Então, vai muito na linha de tendência que a gente estava falando. E na outra ponta, queda do açúcar, óleos e gorduras derivados de frutas e vegetais. Então, isso mostra um pouquinho da mudança, né, da expectativa do consumidor. Ele está se tornando mais saudável, ele está procurando buscar produtos mais saudáveis. Essa notícia ela veio em junho, né? Então é uma notícia que envolve o aspecto da pandemia, onde diz que a indústria de alimentos ela contratou 8.000 pessoas durante a pandemia, né? Só para frisar que a indústria de alimentos ela é considerada um setor essencial, então ela não parou. E devido à questão comportamental do consumidor na pandemia, a matéria fala que isso impactou na contratação de mais pessoas, né? Então, considerada atividade essencial, o setor cresceu 10% em exportações. Então, apesar de todo o cenário devastador, né, todo o cenário preocupante da pandemia, a indústria de alimentos ela continua crescendo. E aí, eu pergunto a vocês, né, nesse contexto, com todas essas mudanças, o que o profissional de ciência e tecnologia de alimentos ele deve buscar? Então, ele deve buscar oportunidades, ele deve estudar tendências, né? Eu acho que é fundamental você saber como foi o passado, como é que está o presente, como vai ser o futuro. Superar entraves, né? A gente vai trabalhar sempre com alguma dificuldade a ser superada. Ter capacidade de inovação, buscar aquilo que ninguém ainda ofertou, ou tornar a oferta do teu produto melhor que as demais marcas. E gerenciar projetos e equipes, né? Ter poder de liderança, ok? E você, tá preparado? Então, em meio a isso tudo, como é que você está hoje para o mercado de trabalho? Gente, eu agradeço demais. Segue aí no slide o meu contato de e-mail. Fiquem à vontade. Foi um prazer falar um pouco, né, sobre o meu ponto de vista nessa questão de oportunidade e desafios do mercado de trabalho, né, de nós profissionais da área de ciência e tecnologia de alimentos. E desejo a todos muito sucesso, né, principalmente para os alunos que estão aí na luta no curso do bacharelado de agroindústria das duas universidades. E estou à disposição. Muitíssimo, muitíssimo obrigada e até uma outra oportunidade.